Então vamos falar um pouco de Big Brother. Ontem a Carol Conká foi eliminada com 99% dos votos lá, e isso dá todo um problema social nas redes, né, e nos comentários da sociedade. Isso tem que ser analisado, tá? Isso não pode passar assim, como se não fosse nada. É um efeito muito importante dentro da sociedade isso. Então vamos dar uma analisada. Primeiro vamos ver a questão do Big Brother. O Big Brother, mesmo sendo essa arena, né, esse coliseu, esse novo coliseu, onde nós queremos ver lá pessoas degladiando, os gladiadores se matando e se enfrentando, né, faz parte da realidade de hoje. Então, mesmo que ele seja de mau gosto, mesmo que ele seja antiético, mesmo que ele seja passando valores absolutamente capitalistas, absolutamente meritocratas, absolutamente competitivos, né, todos esses valores de degradação da ética, de ver os limites que a pessoa vai entre a ética e a moral, onde ela pode abandonar em prol de ganhar alguma coisa, até o limite, até onde você vai, né? Para você ganhar um prêmio, para você ganhar 1,5 milhão, ou ganhar popularidade, ou ganhar espaço social, enfim, tá? Para você vencer, quais são os limites seus, éticos ou morais, que você pode abrir mão para você vencer, né? E é claro que isso é um problema sério, porque esse mundo competitivo, tá, gera derrotados, né? E muito mais derrotados do que vitoriosos. A competição, para cada vitorioso, nós temos dezenas, centenas, milhares de derrotados, ou seja, um infinito de pessoas derrotadas. E essas pessoas, elas vão se sentir como? Elas vão entrar em depressão, elas vão ver o seu mundo acabado. Por quê? Porque elas tentaram se estabelecer, tentaram seguir a regra do jogo, né? O jogo não cabe em todo mundo, o jogo é meritocrata, o jogo é capitalista, o jogo é competitivo, só um pode ganhar, é o Highlander, então sua cabeça vai ser cortada, né, e você vai ser um derrotado. E você vai ser taxado de derrotado, e você vai ser visto, e você vai se ver como um derrotado porque você acreditou nisso. Então, você entrou na arena e perdeu, tá? E isso é um problema sério. Então todo esse discurso deveria ser mudado pela política, pelo conhecimento, pela didática, pela educação, né? Toda essa questão que a gente fala aqui no dia a dia. Mas então nós não podemos dar as costas para o Big Brother. Nós temos que saber o que acontece lá dentro, porque lá dentro acontece e ocorre a realidade dos nossos dias, tá? Assim como, por exemplo, nós não podemos dar as costas para o MMA ou para o UFC, por mais animal que aquilo seja, por mais bruto e tosco que aquilo seja, existe lá o Anderson Silva, lá sei lá, o Aldo, existem pessoas que vão ficar importantes, influentes, que as pessoas vão fazer musculação, as pessoas vão querer assistir, assinar os canais pagos para ver, ou seja, gostam daquela violência, né? Então isso vai ter que ser conhecido, né? Não precisamos ficar lá 24 horas por dia assistindo ou Big Brother, ou MMA, ou a música brega sertaneja. Não precisamos, mas temos que saber que eles existem e estão presentes na formação cultural dessa sociedade, promovendo que tipo de cultura, tá? Uma cultura mais tosca e violenta possível, né? E pior não é isso, distribuindo ódio perante a intelectualidade, ou seja, odeio o intelectual, né? Odeio o intelectual. Isso é um problema sério, porque aí não tem espaço para o conhecimento, tá? Mas vamos voltar lá e falar da Carol Conká. Eu não conhecia a Carol Conká, né? Mas fui lá, peguei, quando vi essa coisa toda, eu ouvi algumas coisas, algumas frases dela, né? Desde quando ela começou a falar que era de Curitiba e tal, né? Depois quando ela começou a se comportar daquela maneira arrogante, né? Mas não é a questão só da arrogância, é uma questão de poder, né? Empoderada, né? Aí eu escutei a música dela, que ela é uma cantora aqui de Curitiba e tal. Eu vi que a música dela é exatamente aquilo que ela já canta na música exatamente aquilo que ela fez na casa, né? E as pessoas gostaram da música, tem lá milhões de visitações, milhões, deu fama a ela, né? Por quê? Porque as pessoas gostaram da música, né? Mas as pessoas não gostaram da música representada na realidade, porque ela é aquilo que a música canta, o empoderamento, tá?
autoajuda, o auto-amor, a autovalorização, né? O amor próprio, tudo isso, né? Que a autoajuda prega aí a rodo, né? Se ame mais, importante é ser feliz, a felicidade, autovalorização, né? Se empodere, se você quiser você consegue, todo esse discurso, né? Que vai criando uma bolha sociológica de pressão psicológica, agindo em cada psique de cada pessoa. Então, uma mulher de origem pobre, negra, tá? Que se vê empoderada, tá? Ela cria uma figura ilusória, uma figura criada de empoderamento, de opressão, de poder, tá? Que você vai poder ver num número muito grande de artistas e personalidades que só não estão escancaradas porque não entraram no Big Brother. A Carol entrou, tá? Ela não devia ter entrado, mas entrou. Ou seja, mostrou aquilo que ela formou, que ela é, né? Eu não gosto desse termo, mas, ou seja, aquilo que ela está sendo, aquilo que ela acredita que deveria ser o correto, o empoderamento, tá? As pautas de identidade. Tá? Toda essa questão, e ela então, ela precisa ser uma negra, uma mulher negra, forte, vitoriosa, empoderada. Tá? E aí ela toma o papel do opressor, né? Ela toma o papel do professor. Então veja bem, do opressor, né? Então veja bem, nós não passamos 300 anos de escravidão, de história, de lutas sociais, de todo esse tipo de reflexão através da tamanha desigualdade produzida pela escravidão, a tremenda maldade e toda essa visão para produzirmos opressores como Carol Conká. Não fizemos isso para produzir isso, tá? Ou aquele Holiday de São Paulo e outros capitães do mato, tá? Ou seja, a luta não é para entregar o poder ou a opressão dos brancos para uma minoria negra, uma minoria feminista, uma minoria gay ou qualquer outra pauta identitária. Tá? Se for uma pauta identitária, começa aquele velho problema, tá? Que separou a esquerda, que está incrustado na ideia de esquerda, que é a ideia marxista da praxis. Tá? Então tem um fundamento muito forte nisso. Por quê? Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa de esquerda e sou um comunista, tá? Mas eu nunca fui marxista. Muito embora reconheça na obra de Marx um valor inestimável, né? Conceitos absolutamente fundadores e fundamentais da sociologia, da filosofia, do entendimento da luta de classes e tudo isso. Tá? Mas tem um ponto crucial da filosofia de Marx, que foi muito influente para a formação da esquerda, que é a questão da praxis. Tá? Então, esta questão em particular, tá, é uma questão muito difícil de ser superada. Por quê? Vai falar, mas se você despreza a praxis de Marx, você despreza Marx, né? Eu não vejo dessa forma. Você pode aproveitar, tá, a ideia brilhante em relação a outros sentidos que montam o conceito do socialismo, da igualdade, da fraternidade, da liberdade, como democracia, do comunismo e tudo mais, sem reverter isso para a prática, porque a prática ela é fascista por natureza. A prática é animal por natureza. Essa é a nossa essência animal, essa é a nossa hereditariedade animal, é aquilo que nós trazemos das cavernas, né? Do tempo que nós não tínhamos valores, no tempo que nós não tínhamos moral, no tempo que nós não tínhamos ética, no tempo que nós não tínhamos política, no tempo que nós não tínhamos leis, no tempo que nós não éramos civilizados. Tá? Foi daquele tempo que nós trazemos todos esses valores de prática. Tá? É claro que nós tivemos que fazer muita teoria e muita ideia para converter essa prática em civilização. Tá? E se nós retrocedemos para a prática, tá? Nós o que temos é a prática fascista, ou seja, a opressão. Então, quando a Carol Conká, tá, tenta se empoderar, ela se transforma numa opressora.
Tá? Isso vai acontecer com qualquer outra. Tá? Eu ouvi outro dia a Ivete Sangalo dar uma entrevista para o Bial, onde ela fala, não, quando eu me olho, eu me acho magnífica, eu me acho linda, eu me acho maravilhosa. Tá? Essa está totalmente sob a influência desse autoconhecimento, desse empoderamento. Ela é uma mulher que se acha e se vê poderosa. Tá? É claro que se ela for exposta na sua intimidade 24 horas por dia, no relacionamento com outras pessoas, tá? Como que ela vai reagir a um dedo na cara? Como que ela vai reagir a uma imposição dela perder o empoderamento e estar num nível igual? Como que ela vai se estabelecer dentro do comum? Vai ter problemas. Tá? Então ou seja, a Carol Conká foi exatamente aquilo que a Carol Conká é. Tá? Que alegrava as pessoas quando falava um imaginário musical, né? Uma teoria musical de comportamento, de empoderamento feminino, de empoderamento negro, de empoderamento igualitário, de empoderamento humanista, tá? Que é baseado na praxis, então ele não é humanista, ele é excludente, tá? Mas quando as pessoas veem na realidade, vão ver o quão excludente é essas pautas de identidade. Tá? Como excludente é. Tá? E aí todo mundo olha para Carol Conká e fala, mas era isso? E a direita vai olhar e falar assim, olha como é a esquerda, que fala que é tão democrática, olha como ela é opressora. Tá? Por quê? Porque a esquerda não consegue se desvencilhar da praxis. Tá? Então, a esquerda, a intelectualidade, a educação, a civilização, ela é basicamente teórica. Ela está na linguagem, no discurso e não na ação. Tá? Não no empoderamento. Se nós temos valores, por exemplo, como a humildade, que vem do humus, daquela plantinha, né? daquele visgo que fica na pedra, tá? que é o cocô do cavalo do bandido, então é ali, humildade, eu não sou um nada. Tá? Uma pessoa empoderada não é humilde. Uma pessoa empoderada não é humilde. Tá? Humilde é a pessoa que abre mão exatamente do poder. Ou seja, não existe humildade perante o capitalismo. Não existe humildade na meritocracia. Não existe humildade no neoliberalismo. Tá? E como que as esquerdas que defendem uma pauta humanista podem pensar, tá? Em serem poderosos? E empoderamento. É claro que nós temos teorias como a do Malcolm X, que elevava essa questão, não, nós temos que enfrentar a luta com a luta. Então, como é uma luta de classes, nós temos que enfrentar, ou seja, nós temos que nos empoderar para enfrentar os poderosos, tá? E se transformar em senhores de engenho, né? Ter outros escravos. Então, isso tem que ser mudado, isso tem que ser visto numa outra temática, tá? Porque isso arrastou a Carol Conká. Ou seja, a Carol Conká, eu não sei qual é o nome de batismo dela, né? Não sei se é Carol Conká mesmo, mas se ela for com C, se for Carolina, alguma coisa assim, tá? Então ela deveria pensar em voltar a ser Carolina ou Carol com C, tá? Porque ela sendo Carol com C, ela deixa de estar empoderada. E ela deixa de estar empoderada, ela volta para a realidade humanista. A realidade da vida onde todos somos iguais. E não a ilusão, tá? Criada pelo capitalismo, criada pelo neoliberalismo, criada pela meritocracia, criada pela aristocracia, tá? Criado pela competitividade, tá? Que nós somos diferentes. Esse mundo é para quem merece. Se esse mundo é para quem merece, nós vamos gerar um monte de derrotados que não merecem. Isso tudo vai acabar numa extrema violência. Tá? Então, a Carol Conká voltar a ser a Carol com C seria a melhor saída para a Carol. Tá? Agora, quanto a nós, tá? Já fizemos o juízo dela. Já fizemos já um juízo social, ela já foi eliminada com 99% de votos. Não precisamos fazer a punição, não precisamos fazer a condenação. Tá? Agora,
uma questão importante que saiu, essa questão da rejeição, né? Cancelamento, que virou uma conversa nova, o cancelamento. É claro que se a Carol Conká pretende uma vida onde possa sobreviver, possa ganhar muito dinheiro, se estabelecer no mundo capitalista, neoliberal, meritocrata, tá? Através da exploração social, então ela tem que respeitar o politicamente correto. Se ela não respeita aquilo que é político, ou seja, que pertence à polis, que tem que estar sobre uma dimensão ética e moral, ética porque trata a sociedade, e moral porque as pessoas que acabam escutando têm o seu fundamento moral de qualquer forma, tem o seu padrão de honestidade, o seu padrão de crença, o seu padrão de valores, tá? Isso tem que ser respeitado por ela. Se ela não consegue estabelecer uma ideia para respeitar isso, uma praxis para respeitar isso, ela não pode pertencer e permanecer sugando deste mundo. Ela vá para sua casa, seja outra coisa, seja professora, seja bancária, seja escriturária, seja advogada, desenhista, sei lá o quê, mas não pode ter uma representação social, porque ao ela ter uma representação social, o que ela vai fazer são o que essas falsas personalidades fazem como representação errada de mundo, tá? E nós estamos cheios, eu acabei de falar na Ivete Sangalo, que ela não poderia ser um exemplo de pessoa, tá? Não, nada contra Ivete Sangalo, ela pode viver a vida dela, mas ela não poderia ser uma pessoa que refletisse o que a sociedade deveria fazer. Deveria ser meritocrata, deveria ser empoderada, deveria se comportar como ela, né? E isso que a Carol fez, né? Ou seja, não possui humildade, não se vê como pouca coisa, não vê que a sociedade tem que ser transformada com igualdade, fraternidade e liberdade. Mas essa liberdade, antes de mais nada, ela é social. E ela vem através do discurso e da teoria, e não da prática. Porque a prática nós já estamos impostos nela. O capitalismo é uma realidade econômica brasileira e na maioria do mundo, né? E se nós não estabelecermos uma dialética, ou seja, uma questão conceitual, então não tem nada errado no cancelamento. Porque o cancelamento não está agindo contra a Carolina. A Carolina pode voltar para a sua vida. Está agindo contra a figura pública de Carol Conká, que ela ultrajou a política pública, o jeito de falar, a ética, tá? Então ela não pode pertencer mais a essa rede de influenciadores. É claro que é injusto, porque você tira a Carol Conká e deixa os milhões de Whindersons, né, e tudo mais. Só no Big Brother tem 3, 4 que você não sabe o que eles vão influenciar em quê. Tá? Mas você olha e fala, essa pessoa é influenciadora do quê, afinal? Tá? Mas, então, isso dá uma sensação de injustiça, né? Mas, pô, se tá toda essa turma aí, por que a Carol Conká não pode estar, né? Porque ela apareceu, né? Ela pôs a cabeça para fora e se mostrou exatamente o que ela é, tá? Então é claro que as pessoas dizem, não, mas eu tô aqui para ser eu mesma. Como assim? Se você tem problemas graves de conhecimento, se você tem problemas psicológicos, ou de entendimento sociológico, ou de compreensão de mundo, você não pode ser você mesma. Você tem que se transformar. Você tem que mudar, você tem que se adaptar, você tem que aprender. Todos nós temos que fazer isso. Então nós não podemos ser nós mesmos. Nós mesmos é um ser ignorante, é um ser tosco, é um ser burro. Se nós formos nós mesmos, nós retrocedemos para a caverna. Nós temos que nos superar como pessoa, como indivíduo de uma sociedade, tá? Como pequenas partes de um todo. E para isso nós não podemos ser nós mesmos, porque ao ser nós mesmos nós vamos maltratar, judiar, ser perversos com o outro. Porque disso depende a nossa felicidade. Como aconteceu na realidade quando você viu a Carol Conká agindo contra o menino lá, tá bom? É complexo o tema, eu entendo que é complexo, tá? Eu só estou levando uma reflexão diferente do que vocês escutam todos os dias aí. Mas pense no assunto, deixe seu comentário embaixo aí, tá?
E vamos lá. Qualquer coisa que vocês queiram perguntar, pode escrever embaixo aí que eu respondo. Um abraço. Tchau.